Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de fevereiro. Para quem vem acompanhando, desde o dia 7, estamos com lives. Vamos até o dia 16 e aí a gente para o carnaval e só volta em março, tá bom? Muito bem. Quem está acompanhando, hoje já tivemos live com o autor Alex Mello. Falamos sobre publicação na Amazon. Então, se você é escritor ou escritora e quer conhecer um pouquinho mais sobre publicação na Amazon, já corre lá e já assista a live. Foi incrível, tá? Teremos live hoje até às 10 horas com muitos autores talentosos. Aliás, até o dia 16 teremos muita gente boa aqui no projeto. Isso porque outros autores tão bons quanto já passaram por aqui. Eu estou esperando o nosso escritor entrar, que ele ainda não entrou. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do podcast literário, do Livro Não Me Livro, Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube, tá? Então já corre lá, já se inscreve. Do Livro Não Me Livro. Muito bem. Cadê nosso autor? Será que ele está perdido em algum lugar? Ver se ele entrou aqui, gente. Não. Pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Ai, ai. Em breve vai sair resenha. Ah, nosso autor entrou aqui. Vamos convidá-lo. Tá? Só aceitar. Ah, agora eu estou vendo uma pessoa. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. Muito obrigado pelo Eu convite. fico muito Vamos lá. feliz, quero te agradecer imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade de vir aqui no projeto esse mês para falar sobre o seu livro. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço sempre a oportunidade. E eu já conheço o perfil muito bacana, de boa divulgação, tem sempre grandes livros aí sendo resenhados e comentados, então para mim é um privilégio estar Que fazendo graça, dessa muito honra. obrigada. Bom, é tua primeira live essa ou não? Não, já fiz algumas, até porque o livro é um pouco antigo, ele foi lançado em 2021. Então eu já participei de algumas outras lives, mas não muitas, Já foram está, poucas. então, cascudo aí nas lives literárias. Que maravilha. Você, Mais ou menos, cada dizer. você é de qual lugar do Brasil? Eu nasci em Fortaleza, no Ceará, mas atualmente estou morando em Teresina, Piauí. Teresina, não conheço. Você conhece o Rio de Janeiro? Conheço, já fiz concurso público aí, já fui aí umas 3 vezes também a passeio. Lugar Que maravilhoso, adoro estar delícia. por aí. Pretende vir na Bienal desse ano? Eu estou planejando, na verdade, como eu estou sem os livros físicos, eu estou meio que tentando ver com a editora se é possível a gente tentar uma nova edição daqui até lá. Se der certo, eu Que quero dar um pulo aí maravilha. sim. Mas, de qualquer forma, também para você conhecer Teresina aqui, vai gostar da cidade. Se gostar de Eu calor, adoro carioca, adoro calor, adoro praia, adoro. Ih, faz esses convites, gente, que eu fico doida. Se você vier à Bienal esse venha. ano, conseguir vir, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, trocar figurinha, tá? Com todo Maravilha.
toda certeza. Maravilha. Pode ficar tranquilo. Agora, eu tô aqui com o teu livro, A Parca. Nada termina de verdade. Gente, eu li esse livro, tá? Mas eu prefiro nem me abster, porque a gente tem muita coisa para falar dessa história. Vocês precisam conhecer. E aí, para a gente falar sobre a Parca, não tem como olhar para essa capa e não ficar fascinado. Não tem como ler esse livro e não ficar de ressaca literária. Como é que surgiu esse nome? A Parca. Nada termina de verdade. Bem, o nome foi uma das últimas coisas que eu escolhi para o livro, né? A minha intenção era contar uma história que tivesse essa pegada de uma entrada entre o mundo físico e o mundo espiritual, esse diálogo, essa visão de que as coisas continuam, né? Não só aqui, as coisas não só daqui continuam lá, como as coisas de lá também continuam aqui, e tem esse ciclo. Então eu fui escrevendo com uma determinada intenção, mas aí o livro acabou tomando uma história, praticamente a minha revelia, e acabou surgindo aí essa personagem que eu achei que seria um nome que poderia trazer um certo mistério, poderia trazer sei lá, uma vontade de ler o livro, de saber o que é, afinal, a Parca, quem é a Parca, e também eu acho que tem a ver com a própria identidade da personagem principal, né? Já que ela tem no livro, quem leu sabe que ela tem essa função, vamos dizer assim, de escrever, né? De escrever e contar as coisas. Exatamente. Agora, esse é teu único livro publicado, o mais recente ou não? Não, esse é o único livro. Eu tenho um livro de contos agora que eu estou terminando de escrever e creio que deve ser lançado em breve, mas publicado até o momento Você só falou esse. ainda agora que ele foi publicado em 2021, né? Já tem um Uhum. caminho aí no mercado editorial. 2021, gente, é um caminho. A gente está em 2020. Agora, você não publicou nada desde então? Vai publicar esse ano? Pretende esse ano ou ano que vem? Ano que vem. Esse ano eu termino de de escrever o que está sendo planejado. Eu estou querendo completar 10 contos e eu acho que não dá tempo de publicar esse ano. Eu pretendo mandar ainda esse ano para a editora, mas eu acho que não tem tempo hábil para publicação. Então a gente deixa para janeiro, fevereiro. Daqui a um ano, mais ou menos, eu acho que esse livro vai Ai, estar que prontinho aí. delícia. Eu vi aqui, qual é o nome da editora que foi publicado? Plus Mais, é isso? Coerência. A editora é a Coerência. Ela era um antigo braço da Coerência, né? Aí depois ela uniu todos e ficou um só. Mas é tudo Grupo Editorial Grupo Coerência. Editorial Coerência. Agora sim, é porque aqui na capa tá com outro nome. Ou eu que tô lendo errado, eu não sei. Como é que foi essa tua experiência de publicar para uma editora? Você gostou, achou positivo? Você pretende fazer uma publicação independente futuramente? Como é que foi essa tua experiência? Eu complicado, né? Então eu segui o caminho que me indicaram, né? Então pesquisei várias editoras, acabei topando com a Coerência e eu achei fantástico, achei sensacional. Eles fizeram o trabalho de capa, por exemplo, é deles. É uma capa que eu acho linda, né? Tem tudo a ver com o livro e não me passou nem pela cabeça a ideia de uma capa assim. Eu tinha outras ideias, a gente discutiu até, mas eu acho que a que eles escolheram é perfeita. E também a revisão do livro, né, as correções, a gente discute algumas ideias com o pessoal da revisão, e isso também faz parte até do processo de escrita, porque muitas vezes a gente pode mudar de ideia a partir de uma dica, de uma sugestão que eles dão. Então, eu achei a experiência extremamente positiva. Eu tenho até medo de publicar independente, porque para não vai ficar tudo em cima de mim, qualquer.
meu. Então, eu prefiro que uma editora revise, veja direitinho, me ajude, porque eu sinto mais segurança de lançar Que o livro dessa forma. maravilha! Agora, você falou um negócio bom aí, gente. A capa. Que capa belíssima. Você tem teu livro físico aí com você ou não? Algum exemplar? Mostra pra gente Tenho. a capa. Direitinho. Gente, que capa lindíssima. Deixa eu pegar aqui. Ai, É esse aqui. gente, olha essa capa. Olha essa mulher, essa borboleta. Como é que surgiu o projeto dessa capa? Foi uma ideia sua? Foi em conjunto com a editora? Ou simplesmente a editora já mandou para você e falou: dá uma olhada aí, vê se você aprova? Como é que foi isso? Mais ou menos. Eu falei de alguns elementos, né, que eu achava que a capa precisava ter, e eles me mostraram algumas sugestões. Né? Essa modelo maravilhosa que tem aí na capa, foi mandado para mim algumas fotos dela em outras, né, poses, outras situações, mas eu achei essa com os olhos fechados, como se estivesse meditando e ao mesmo tempo como se estivesse sonhando, sei lá. E com essa borboleta eu achei que tinha tudo a ver, porque é uma capa que, na minha visão, assim que eu vi, eu pensei, ela consegue colocar um pé em cada realidade. Ela está nos dois lugares e é isso que eu quero transmitir, né? Sensacional. Na Ficou obra com tiro belíssimo. certo. De verdade. A editora está de parabéns. Agora, eu estou aqui com a sinopse do teu livro. Eu vou ler um trechinho da sinopse para inteirar o pessoal ainda mais da tua história, para a gente começar a falar sobre a personagem. Tá bom? Pode ser? Eu vou ler Tá aqui ótimo. para vocês, gente, a sinopse do livro A Parca. Nada termina de verdade. Perséfone não tem nem 20 anos, mas já viveu uma grande tragédia. Ou melhor, duas. Desnorteada com as mortes repentinas de sua irmã e seu pai, junta-se ao seu irmão Dionísio e seus amigos, que especulam sobre o que existe no pós-morte, e começa a desvendar os segredos das comunicações com as almas dos falecidos. Em meio a lembranças, sonhos e redescobertas, Perséfone inicia uma jornada de autoconhecimento à medida que adentra um novo mundo, estranhamente familiar, onde nossas histórias são criadas, percebendo que os destinos de todos os que conhece estão entrelaçados e que o próprio mundo pode estar em risco. Afinal, quem traçou esses caminhos? Inspirado no realismo fantástico, A Parca é uma história surreal, enigmática e com toques de sobrenatural sobre perda, lembranças, família, amizade e pensamentos sobre a permanência da vida e a efemeridade da morte. Cara, essa sinopse tá belíssima, tá intensa, profunda. Eu adorei essa sinopse. Quem é a Perséfone? A Perséfone, a Perséfone era um canal que eu tinha que me veio para, assim, no primeiro momento ela era esse canal, essa pessoa que iria fazer esse meio campo entre uma história, entre algo na realidade e aquilo que eu penso, as minhas reflexões, ela seria então uma espécie de escoadouro disso tudo aí, né? Eu não tinha intenção de que ela fosse uma protagonista, ela seria mais uma observadora, né? Mas aí, à medida que a história foi sendo escrita, eu achei que ela tinha algo mais a contar, então comecei a desenvolver melhor esse tema. Então a Perséfone é um pouco eu também, né? Um pouco a história dela é um pouco a partir das minhas próprias experiências, as minhas próprias reflexões, minhas conclusões, as coisas que eu penso. Então tudo isso
de uma certa forma, ela também tenta externar, né? Tenta externar e, sobretudo, eu acho que o principal que ela mostra é dúvida, né? Eu acho que o principal que a gente tem é a dúvida e, a partir da dúvida, imaginar o que é possível, o que é que não é possível, o que é que a gente A tende gente a acreditar ou acaba não. pegando nossas próprias referências, né? E às vezes referências de Uhum. pessoas, de situações, de sentimentos que a gente tem ou de experiências que a gente viveu para colocar ali no papel. Isso que é fantástico, porque quando a gente lê um livro de um autor, a gente muitas vezes está lendo sobre aquele determinado autor. A gente acaba, quem escreve, né, acaba transformando muita coisa de dentro literalmente numa ficção que passa alguma mensagem, que a gente sempre tem alguma coisa para dizer. E aí a gente acaba canalizando tudo isso. Então, muitas vezes, a gente encontra personagens que a gente fala assim, nossa, mas que personagem bem construído. Que narrativa realista foi essa? Porque o autor tende a usar toda essa profundidade para criar uma história, mesmo que seja uma ficção. Agora, uma coisa que me chama a atenção é a Perséfone, né? Quem conhece mitologia grega sabe que a Perséfone foi uma deusa das ervas, das flores, dos perfumes, filha de Zeus, né? Para quem está ligado aí na mitologia. Como é que surgiu o nome da Perséfone? Um nome que é tão lembrado e ditado até hoje em história. E por que você escolheu justamente Perséfone como nome? Eu sempre gostei muito da mitologia grega, né? E sempre gostei muito de usar essas referências. Eu acho que nessas histórias gregas estão muitos dos arquétipos que ainda hoje são usados em literatura, em filmes e em tudo, né? Então é muito interessante conhecer. E a Perséfone é uma figura que eu sempre achei muito intrigante, porque ela pisa nos dois mundos, né? Ela passa uma parte do tempo no mundo dos vivos, né? Junto com a mãe dela, que na mitologia é a Deméter, mas no livro é uma irmã, e passa a outra parte no mundo dos mortos, né? Junto com Hades, o senhor do submundo. Então, nessa ida e vinda, acontece, por exemplo, uma coisa que eu acho sempre fascinante, que é o fato de que Deméter traz a primavera, né? A primavera é a alegria da Deméter quando tem a sua filha de volta. Então, tem até essa relação entre o inverno, que é o período em que a Perséfone está no submundo, onde tudo é mais triste, e quando ela vai voltando, começa a vir a primavera, o verão. Então, eu sempre gostei muito dessa história. E eu achei que uma personagem minha para um primeiro livro teria que ter esse nome, mas não gratuitamente, teria que ter um motivo para ter esse nome, né? E a partir desse nome eu comecei também a batizar os outros personagens, pelo menos da parte da família dela, com essas Pois é, a gente tem referências. aqui o outro personagem no seu livro, que é o Dionísio, né? Você, inclusive, conta ali numa. Tem um trecho que eu gostei muito, que foi quando você realmente apresentou ele, a história de Dionísio. E aí o escritor vem narrando, vem falando, introduzindo a gente na história. Quem é o Dionísio na tua obra? O Dionísio é aquela pessoa que todo mundo conhece, eu acho, sabe? Aquela pessoa gente boa, sabe? Aquela pessoa que está sempre ali para ajudar, que lhe coloca para cima, né? Que para ele não tem tempo ruim. Eu acho que tem um pouco dele também em cada um de nós, né? Dependendo da situação, a gente também tenta sempre colocar alguém para cima, né? Sempre ajudar, ser positivo na vida de uma pessoa. Mas o que mais me deixa feliz é saber que há Dionísio também na vida da gente, né? Quando a gente precisa, eles também aparecem. Então eu tentei criar esse personagem bem leve, né? Um personagem leve, porém não superficial, né? Acho que ele tem as suas camadas.
mas que ele encara a vida de uma forma leve, de uma forma segura, sabe o que, na crença dele, nas convicções dele, ele sabe o que o espera. Então, ele tem muita tranquilidade na vida. Então, esse é o Dionísio, é um cara que eu gostaria muito de conhecer, pessoalmente. Eu estou vendo aqui que o teu e-book tem 421 páginas. O livro físico também tem esse número ou é maior? Não, o livro é menor. O livro tem 340 páginas. A letra dele é um A pouco menor diagramação muda. do que no e-book, então o livro. Deixa eu te mostrar aqui o tamanho da letra. É uma fonte boa. Olha, Aqui, ó. gente, que espetáculo. A página do livro físico é maior do que a página do e-book. A diagramação física e digital realmente muda aí o número de páginas do livro. Então, é comum a gente encontrar uma diagramação com um e-book ou maior ou menor com o livro físico. Isso vai depender da fonte. Então, tá aí explicado. Quanto tempo você levou para escrever esse livro? Olha, parece até rápido, mas foi de abril de 2020, mais ou menos até agosto. Acho que uns 4 meses, Foi né? rápido. Foi mais ou foi eu assim, pelo menos a história base estava pronta nesse período. Aí depois eu mandei para a editora e ficou aí uns 6 meses nesse bate e volta, e algumas alterações, ida e vinda. Mas a história base foi feita nesse período que foi justamente o comecinho da pandemia, né? Porque foi naquele período de tédio, a gente ficou meio, por um lado, muito assustado, muito com o que pudesse acontecer, mas também ninguém podia sair de casa, ninguém podia ir a um bar, um restaurante, encontrar os amigos. Então ficou aquele tédio em casa, de procurar o que fazer. Então vou tentar finalmente colocar essas ideias que eu já tinha no papel. Então, eu criei uma rotina e comecei a escrever. É literalmente o escritor que nasceu na pandemia, gente. Olha que delícia. Ai. Pois é, eu já ia, inclusive, te perguntar sobre essa tua rotina da escrita. Você é aquele escritor que escreve diariamente, que só escreve quando tem inspiração. Como é que funciona essa tua dinâmica com a escrita? Olha, quando eu estou envolvido com um projeto, eu escrevo diariamente, com disciplina e num horário fixo, sabe? Eu acho que isso é essencial. Então, a Parga foi assim, eu escrevia de domingo a domingo, das 14 às 17 horas, todos os dias, sem ideias, né? Assim, não era esperando vir a ideia para poder sentar e escrever. Não, no meu horário, eu estava lá. E por isso que o livro tem muitos desvios, muitos, né? Ele tem um monte de bloqueios criativos que a gente acaba tendo que pegar algum desvio para poder continuar. Ou se a gente não consegue continuar a história daquele ponto, contar outra, né? Então o livro tem bastante disso. Mas, no momento, por exemplo, eu não estou com essa disciplina, porque eu estou ainda numa fase de pesquisa e recolhendo ideias, fazendo anotações para poder começar a escrever. Quando eu realmente sentar e decidir agora, eu vou começar a escrever os contos, eu vou fazer novamente essa disciplina de colocar um horário fixo, escrever rigorosamente, religiosamente, dentro desse horário, porque eu acho que a inspiração vem aí. Eu acho que acho que foi o Pablo Picasso que disse isso, né? A inspiração até existe, mas ela tem que me encontrar todo dia, porque senão, se eu não estiver trabalhando... Exatamente, você tem que estar ali trabalhando para que a inspiração chegue. Ela não vai te pegar enquanto você está ali procrastinando, não. A inspiração, ela serve para te ajudar a trabalhar. Então, se você não senta e não... Gente, escrita é energia. Se você que é escritor não sentar e não começar a mexer a energia da escrita, a inspiração não aparece. Não adianta. Tudo é prática na vida. Não. E não é só com a escrita, é com tudo. Vai fazer um curso de pintura. Se você praticar
daqui a um mês você está pintando melhor do que no dia que você começou. Daqui a 2 meses, a inspiração para uma tela nova surge de um jeito que não surgiu anteriormente. É assim, arte é assim. E a inspiração só chega para quem trabalha. Agora me diz... Ah, fala, É, desculpa. e tem um ponto, você perde muitas ideias se você não estiver trabalhando, sabe? As ideias até vêm, mas se você estiver, sei lá, fazendo outra coisa, ela se dissolve, ela vai embora. E se você estiver trabalhando, você desenvolve a ideia. Você senta no teclado, essa ideia chegou. E até anotar a ideia, muitas vezes você perde. Eu já cansei de anotar ideias que me pareceram boas. Aí anotei para escrever mais tarde. Mas aí eu vou, olho para aquela anotação e já não acho tão boa, sabe? Mas eu penso, se eu tivesse escrito quando ela me veio, aí eu teria um texto. E esse texto eu poderia agora estar desenvolvendo, está melhorando, agora não tem mais. É muito importante você estar sentado na frente do teclado, escrevendo para poder a ideia vir. Exatamente. Agora, você como escritor publicado, escrevendo livro novo, como que você vê, qual a maior dificuldade que você vê para um escritor nacional atualmente? Olha, é, eu acho que é ver a escrita como uma arte por si mesmo. Eu acho que essa é uma coisa que está faltando, sabe? Acho que muita gente tem ideias, tem histórias e acho que pensam se aquilo vai virar uma série, sei lá, ou um filme, alguma coisa assim, sabe? Começa a criar fórmulas, a criar não, a seguir fórmulas que são muito batidas, muito repetitivas, né? E a gente acaba vendo no cenário da literatura nacional muitos livros muito parecidos, né? Sempre tem, sei lá, um bruxo, um CEO de uma grande empresa que se apaixona por uma secretária, sempre tem, sabe? São pessoas que seguem uma fórmula que me parece um pouco preocupada com a literatura, com a arte literária, com o contar uma história, mas que dentro das regras literárias, que é uma arte diferente de um filme, né? Não é um filme. Você tem que valorizar a linguagem que você está usando, valorizar o seu vernáculo, né? As palavras que você vai usar, saber qual é a palavra melhor ou pior. Não é só criar situações de contar. A forma de contar, de formalizar aquilo dentro de um texto, ela é importante. Eu acho que, pelo menos, eu vejo poucas pessoas preocupadas em fazer isso, sabe? De querer atingir essa meta literária e não simplesmente contar uma história, criar um personagem porque leu um livro que achou muito bom e quer fazer um igual. Eu acho que a literatura hoje está indo muito por esse caminho que não me agrada. Não que tudo que seja feito disso não seja bom. Tem muita coisa boa que eu já peguei e li, livros excelentes, mas você percebe o uso daquela forma e percebe que aquela forma está um pouco gasta. Talvez, até mesmo dentro da forma, se você puder inovar, colocar uma coisa diferente, eu acho que já seria Pois válido. é. Mas eu Uma acho que é coisa isso. é você usar o teu escritor ou a tua escritora como referência para produzir tua história. A outra coisa é você pegar a história do teu escritor favorito, da tua escritora, e tentar fazer a mesma coisa. A gente que lê, eu sou uma leitora assídua, voraz, eu sou compulsiva. E, cara, quando eu leio uma obra, um livro nacional, e eu leio de tudo, tá? Então, assim, não adianta tentar me enganar, porque não vai conseguir. Eu já identifico nos primeiros parágrafos que aquele autor pegou aquela escritora, ou aquele Stephen King, por exemplo, não só como referência, mas até o estilo da escrita. Isso torna um escritor sem identidade. Porque a primeira coisa que a gente faz é, você tá de sacanagem. Isso aqui não é novidade, isso aqui não é original.
Isso aqui não vai me dar nada até o final da história, porque eu já sei como é que funciona. Então, assim, usar os escritores favoritos como referência, ok, acho super válido. Agora, não é pegar o cara, a tua admiração por ele e transformar a tua obra em algo que, gente, não tem cabimento isso. Sejam originais. Eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Agora, E fala. o uso da referência eu acho bem bacana, assim, você ter uma referência e você tentar até emular o estilo, né, vamos dizer assim, o estilo do autor, mas não a ideia do autor, né, que você gosta. O estilo dele eu acho bacana, inclusive tem um livro do Sêneca, que eu esqueci agora, um texto dele, que ele fala que a arte da escrita é isso, né, porque o escritor é como uma abelha que vai bebendo vários néctares, né? Mas no final ela consegue, a partir desses néctares de várias flores, ele consegue criar um mel que é dele, né? Que você até consegue reconhecer os traços das origens, mas que é dele, o estilo é próprio dele, né? E assim você tem que Homero bebeu de Virgílio, que bebeu de Virgílio, não, o autor da Ilíada, esqueci o nome, mas que Camões bebeu de Homero e Dante também, e você vê que são estilos parecidos, mas que cada um colheu a sua referência e usou de uma forma original, né? Então, seria até uma homenagem e ser um reconhecimento de você perceber que determinado autor é um grande autor e você gostaria de escrever como ele, e você usá-lo como referência para escrever o seu texto. Mas usar aquilo que o autor escreveu, mudar alguma coisa e dizer que é seu, aí eu acho que há uma certa... Exatamente. Tem alguém, a Tatiana falou aqui, oi papai, aqui é o Tito. Temos filhos aí na live. Oi. Agora, me diz uma coisa, o que foi assim, como é que você avalia na escrita de A Parca a parte mais fácil e mais difícil, até o ponto final da história? Olha, a parte mais fácil foi o ponto de saída mesmo, né? Porque como está lá no final, nos pós-legômenos que eu coloquei, a história tem uma origem a partir de uma experiência pessoal, né? Então, sentar para escrever era quase que compulsório naqueles dias. E eu tinha muito que escrever, tinha muito que falar, tinha coisas para contar, então essa parte foi fácil. O mais difícil foi encontrar um jeito de amarrar tudo isso, né? Quem leu sabe que o livro tem 5 histórias, ou melhor, 6 histórias, bem que não tem nada a ver uma com a outra, né? Bem, histórias praticamente independentes, uma para cada personagem principal. Tem uma história principal e tem também sei lá, uma ida e vinda em realidades diferentes, em planos diferentes, de sonhos, de planos espirituais, etc., e alucinações e tudo. Então, eu queria contar tudo isso aí e fui contando de uma forma meio que esparsa. E então o ponto mais difícil foi chegar e pronto, eu tenho um monte de história, como é que eu faço para unir tudo isso aqui para dar um sentido em coisas que são tão diferentes? Então eu tive que me rebolar um pouco para encontrar esse caminho. Espero ter conseguido. Com êxito. Agora, você pode ler um pouquinho do seu livro para gente? Pode ser um parágrafo, pode ser do início, do meio, do fim, o que você quiser. Qualquer parte que você quiser. Lembrando, gente, que a live pode ser assistida pelo canal do YouTube, Anchor, Amazon Music, Spotify. Do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve, dá o seu estrelinha para acompanhar
as entrevistas com os autores da Maratona de Fevereiro. Nossa, Tá em dúvida? Lê todas, então. A gente faz uma leitura coletiva, vou começar o livro hoje. Deixa eu ver. Você tem uma passagem que você achou bacana? Eu gosto muito da parte do Dionísio, quando você fala dele. A história do Dionísio, eu gosto. Ah, pronto. Então deixa eu pegar aqui uma parte da história dele, que eu acho bem bacana. Foi muito gostoso de escrever. É o capítulo 5, Arthur, né? Deixa eu chegar aqui. Pronto. Essa parte aqui, achei uma parte legal. Deixa eu te dar uma ambientação dela, tá certo? Aqui no Ceará tem uma praia chamada Jericoacoara, que tem uma lenda lá. Uma lenda de que há uma princesa transformada em cobra, que mora embaixo de um castelo, perto da Pedra Furada, lá, uma rocha famosa que tem lá na praia de Jericoacoara. E a lenda diz que se alguém for lá e fizer um sacrifício de sangue, consegue libertar essa princesa e encontrar uma cidade prateada que fica embaixo desse castelo lá onde ela está presa. Eu peguei essa lenda e usei no livro. É uma lenda pouco lembrada, nem o pessoal lá lembra direito dessa lenda, mas eu peguei e usei no livro. Então, aqui na parte em que ele encontra o portão, ele está sozinho e precisa fazer um sacrifício, né? Precisa derramar sangue para entrar. Então, eu quero ler esse trecho. Mas e o sangue? De quem será o sacrifício? Ora, só havia uma pessoa para morrer ali, só uma. Então me matei. Vi em seus olhos o medo de que hesitasse, sua boca abrindo-se de pavor. Então me matei. Encostei a mão direita na porta de ferro com determinação e o sangue começou a jorrar quente e ferruginoso, escorrendo em linhas pelo chão. Meu coração é o dela, o sangue dela é o meu. E nessa noite, nessa praia, morri para ver o portão de ferro se abrir calidamente. Mas após entrar morto, tornei a viver e vi que renascia renovado e melhor. Mirei então sem pena a carcaça de um Dionísio decrépito e antigo, enquanto vislumbrava, meus amigos, o maior tesouro do mundo, pois estava lá a cidade de prata e em seu centro o castelo da princesa com torres altíssimas vencendo todo o céu. É a parte em que ele consegue encontrar a sua primeira quase esposa Euríale, lá na praia. Gente, é uma delícia esse livro, vocês não têm ideia. Agora, eu costumo dizer, né, que todo escritor, ele antes de ser escritor, ele precisa ser um bom leitor. Como é que é a tua relação com a leitura? Eu sou um leitor compulsivo também, não sei tanto quanto você. Leitor compulsivo, leio muito desde criança, adoro leitura. Meus presentes preferidos desde a infância eram histórias em quadrinhos, livros, principalmente coisas bem diferentes. Eu gostava de coisas difíceis de encontrar, sabe? Eu tinha um tio que viajava para fora do país, às vezes, e ele me trazia algumas coisas de fora, sabe? Uns personagens que ninguém tinha ouvido falar aqui no Brasil, então eu achava aquilo fascinante, ter aquilo e conhecer, sabe? Selos independentes, essas coisas. E eu estou sempre lendo. Às vezes, 2, 3 livros de uma vez. Paro num, canso de um, vou começar a ler outro completamente diferente, porque aquilo me descansa, sabe? Quando a leitura de um está um pouco pesado, não vou ler esse aqui. Às vezes um livro técnico mesmo. Eu gosto muito de ler sobre física quântica, não tem nada a ver com a minha área, mas adoro. É muito bom, né? Então, fala, desculpa. Eu acho
até que a própria a vontade de escrever vem daí, né? Acho que todo leitor muito compulsivo, toda pessoa que acaba nutrindo esse desejo da sua própria obra, É né? verdade. E eu acho que um leitor ele consegue perceber nos livros o que é bom e o que não é, e acabar meio que sabendo escolher os caminhos melhores quando decide a É escrever também. verdade. O leitor, ele em algum momento vai escrever, mesmo que não seja para publicar, mas ele vai lendo e ele vai colocando dentro dele muitas histórias. Ele vai conhecendo muitas coisas e automaticamente muitas informações são geradas. Imagina quanto de conhecimento você não encontra dentro de livros. Livros que trazem informações úteis, coisas que a gente desconhece. E aí chega num determinado momento, você fala assim, cara, eu preciso escrever alguma coisa, porque eu preciso falar sobre isso. E aí, quando vê, vocês criam, vocês produzem aí a primeira obra literária da vida. É sensacional a leitura e o poder que ela tem na vida de um ser humano. O que você está lendo atualmente? No momento, deixa eu ver, estou até com o Kindle aqui, ó. Estou sempre com o Kindle na mão. O que está na minha cabeceira no momento é o livro do Borges, do Jorge Luiz Borges, meu Deus, o Aleph, porque eu li vários deles e estou lendo esse conto aqui, ó. É um Não dá nomezinho para ler, complicado, mas... não dá para ler. A Ben Hakan, o Bocari, morto em seu labirinto. Porque tá espelhado, né? Então, eu estou lendo esse livro aqui do Borges, muito bom, adoro tudo dele. E estou lendo também esse aqui, deixa eu te mostrar a capa, até já terminei ele, vou ter que colocar outro no lugar, aqui já. Um livro muito bom. Cadê a capa, meu Deus? É muito livro, gente. Esse Contos de Fantasmas, um livro sensacional, muito, muito bacana, de escritores antigos, todos eles já fantasmas também, por sinal. São Fica aí a antigos. dica literária, dica Eles... de leitura para gente, para quem Bom, gosta, né? Eu gosto. Agora, o teu livro, A Parca, ele se enquadra em qual gênero literário e qual é a faixa etária dele? olha, eu penso que ele é realismo fantástico, né? Colocar, também falam que ele pode ser um romance psicológico. Tem um quê também de romance psicológico, mas eu prefiro como realismo fantástico porque ele trata de temas bem quase que fantásticos mesmo, né? Quase que de fantasia, mas que também dependem de fé, de crença, né? Então ele acaba misturando esses gêneros. Mas pode ser também um realismo psicológico, um romance psicológico, acho que também é pertinente, porque fala de uma situação psicológica bem específica, né? E quanto à faixa etária, eu procurei manter uma linguagem bem leve, né? Bem leve, não há situações para maiores de idade no livro, não há situações violentas, não há situações sensuais. Talvez as crianças e adolescentes achem um pouquinho arrastado o estilo, né? Que eu usei um estilo mais clássico, mais antigo, talvez. E talvez a dificuldade que encontrem seja essa, mas a história em si eu acho que não tem nenhum problema, pode ser para qualquer faixa etária. Muito bem. Eu vi aí que você lê livro digital, né? Os e-books. Você, como escritor, deve estar Eu leio. sentindo na pele essa diferença do livro físico para o livro digital. Como é que você vê, como escritor e como leitor também, essa relação dos livros físicos e os e-books? Já que os e-books, né, são muito mais acessíveis pelo preço, pela praticidade. Como é que você vê essa relação? Olha, eu acho que
por incrível que pareça, eu acho que há eu acho que tem livros que são feitos para ser e-books e outros que não, sabe? Eu acho que e outros que não faz diferença, sabe? Tem livros que eu não consigo ler no e-book, né? Livros que eu gosto de pegar mesmo, gosto de passar as páginas e tenho muitos livros assim com anotações, sabe, com coisas. O e-book tem essa funcionalidade, mas ele não tem aquela coisa de fazer isso aqui, ó. Né, no livro físico você tem, opa, vou pegar aqui e encontrar o que eu quero. No e-book não tem. Mas uma leitura para, sei lá, para antes de dormir, um livro de contos, uma coisa assim bem para relaxar mesmo, o e-book é perfeito. Eu gosto muito de levar ele para todo canto que eu vou, às vezes numa viagem, alguma coisa, tá cheio de livros baixados aqui. E para mim é muito bom porque não ocupa espaço, você não tem que escolher, né? Você leva todos eles juntos de uma só vez, e aí lá onde você está, às vezes, não quero ler esse, vou ler outro. Então tem essa vantagem que eu acho muito, muito importante. Mas aquela coisa do cheiro, né? De pegar o livro, de É verdade. isso. Nada substitui você pegar um livro, principalmente se for o seu. Você chega e fala, nossa senhora, que cheiro maravilhoso que esse livro tem. Livro novo, gente, é muito bom. Você pegar num livro, folhear, é, Pegar o seu assim, é uma coisa indescritível. Você vê um livro tão bonitinho como esse ficou e ver seu nome lá escrito como autor, nossa, é uma coisa que não dá para maravilhoso, descrever. realmente, não dá para descrever. Agora, o que o leitor pode esperar de A Parca? Olha, o primeiro, qualquer leitor pode ler A Parca, independente de qualquer coisa que pense, né? Eu acho que eu tentei respeitar todos os pontos de vista nesse livro e trazer mais dúvidas do que certezas, né? Porque as dúvidas existem, acho, para todo mundo, as certezas não, né? Cada um tem a sua certeza, a partir dessa dúvida você pode crer em uma coisa ou em outra, né? Então o livro ele tem essa abertura de essa discussão, né, entre o que é certo, o que é errado, o que é que pode ser, o que é que não pode, e não fecha a questão sobre, em nenhum momento, sobre quem está certo e quem está errado. Simplesmente as pessoas, um acha isso, outro acha aquilo, e todos têm seus argumentos, e pode tudo ser uma alucinação mesmo, e pode tudo ser uma realidade mesmo, tá tudo, todas essas possibilidades estão abertas. Então, eu acho que o leitor pode, que for ler A Parca, pode esperar encontrar, talvez, nele algumas de suas dúvidas. Espero que encontre também um alento, né? Um consolo para alguma dor que esteja passando também por conta de luto, por exemplo. Essa perplexidade, né? Espero que o livro ajude um pouco sei lá, a discutir consigo mesmo essa perplexidade que as pessoas sentem diante da morte, diante da perda. E saiba o leitor que o seu ponto de vista está respeitado também, que você talvez o encontre aí e talvez esse ponto de vista encontre um personagem que o defenda e que ache que ele também está certo, independente de quem está certo, né? Isso aí não dá para fechar a questão e eu tentei. Uma pessoa que leu o livro que não tinha religião, ela se declarava ateu, ela falou que não se sentiu. Uma coisa que eu procurei fazer era não impor que isso, ó, você precisa acreditar nisso porque é o que eu acredito, então o tema do livro, o livro só faz sentido se você levar isso como verdade. E eu tentei não fazer isso em nenhum momento para que todas as pessoas com qualquer que seja a sua ideia possam ler e encontrar as mesmas dúvidas. Talvez encontre no livro pessoas que também falam com ela, pessoas de pontos de vista diferentes que conversem com ela da mesma forma que os personagens. Que maravilha! Agora, quem quiser comprar o teu livro físico, o teu e-book, como é que consegue? Aonde que está a venda? Como é que está isso? Olha, na
editora ele está esgotado, certo? Eu creio que ainda tem alguns exemplares físicos na Shopee dessa primeira edição. Eu estou já em conversas aí para lançar uma segunda edição, assim, uma nova tiragem, né, do livro. Ele está no e-book, você pode baixar ele, está um precinho bem baratinho, se não me engano, acho que R$ 14, uma coisa assim. Mas ele também está no Kindle Unlimited, que você pode, se você for assinante, pode ler sem pagar. Está lá à disposição. Espero que leiam, baixem, por favor. Leiam o livro que vocês vão Gratuitamente, gostar. exatamente. Vão mesmo, porque eu li, tem resenha aí do livro, vai sair, se eu não me engano, vai sair hoje, eu espero que saia hoje, estou organizando, e leiam, porque realmente a Parca é um dos livros, esse mês de fevereiro, ele entrou aí para um dos melhores de fevereiro. E aí, em breve, vai sair a resenha. Muito bem. Foi difícil fazer live literária hoje comigo ou não? De forma nenhuma, foi sensacional, essa leve, maravilhosa, eu por mim ficava mais tempo. É bom quando a gente fala sobre o que a gente gosta, né? Falar sobre livro é uma delícia, a gente não vê o tempo passar. Eu quero muito te agradecer, dizer que você é um escritor de muito talento. Espero ler mais coisas Obrigado. suas e que a gente possa se reencontrar, não, se encontrar na Bienal de 2023. Mas se isso não for possível, no próximo lançamento, que a gente consiga fechar nova parceria literária. Muitíssimo obrigada, querido. Sucesso sempre. Eu que agradeço demais essa oportunidade e com certeza vou querer te encontrar pessoalmente para lhe dar um abraço e um livro autografado. Que maravilha! Então, na Bienal em outra oportunidade, mas eu quero agradecer a todos, agradecer a cada um que participou aqui com a gente e deixar aqui essa dica, leia um livro. Olha, o Monique gostou, então talvez vocês gostem também. Acena embaixo. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Vocês vão poder assistir pelo YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Lembrando que até o dia 16 tem live literária com muitos autores. Querido, um beijo, obrigada. Até mais.